pensar isso, sem a gente fazer exportação, né, se a gente fazer obra de infraestrutura, sem ter um banco público de desenvolvimento forte, a gente está perdido. Vamos aperfeiçoar essas políticas, vamos melhorar, mas não vamos destruí-las com apelo demagógico, com apelo. Eu acho que essa. E aí, pessoal, para essa história dessa demagogia não pegar, exige um esforço cidadão, entendeu? De entender o problema, de não cair em discurso que apela para desinformação e apela que não aposta na sua inteligência, entendeu? Na inteligência do cidadão brasileiro. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre os investimentos do Brasil, das empresas brasileiras no mundo, especialmente na África, na América Latina. Também vamos falar sobre o apoio do BNDES, sobre a importância do apoio do BNDES para esses investimentos, nos moldes do que se faz nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, do Exim Bank americano. E não vamos deixar, obviamente, de falar dos casos polêmicos, ficaram muito famosos na imprensa, como os casos de Cuba, de Angola, que tiveram envolvidos em várias controvérsias, né? Então, acho que é um tema chave, é um tema fundamental. Nenhum país se desenvolveu no mundo sem ter empresas se projetando, empresas investindo em outros países, em outros mercados, né? Como pensar numa Alemanha, nos Estados Unidos e no Japão, sem pensar nos grandes investimentos que as empresas, não só de construção civil desses países, mas da área especialmente industrial, fazem em todos os outros países do mundo, né? E na importância dos seus bancos de fomento, né? O KfW na Alemanha, o Exim Bank americano e tantos outros na Ásia, não só no Japão, como em toda a Ásia, né? E para falar desse tema, a gente tem aqui a honra e a alegria de receber o Arthur Koblitz, do BNDES, que é um dos grandes conhecedores desse assunto, né? Um dos grandes conhecedores de BNDES, inclusive. Vou já, inclusive, passar a palavra para ele, falar, para ele se apresentar um pouquinho aqui para quem não conhece, mas ele já é um habitué aqui, um dos founding fathers aqui do nosso podcast, né? Já teve outras vezes. Então é um prazer, uma honra e uma alegria enorme receber o Arthur aqui conosco. Arthur, seja muito, muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui, só para quem não te conhece. Eu tenho certeza que todo mundo te conhece já, mas para quem não conhece, é bom te conhecer. Obrigado por aceitar o convite de conversar aqui com a gente. Bom, obrigado você, Paulo. Falando rapidamente, eu sou atualmente presidente da Associação dos Funcionários do BNDES. Eu também fui eleito representante dos empregados no Conselho de Administração e eu sou economista do BNDES, já entrei no banco em 2008, né? E trabalhei na área de comércio exterior, enfim, então esse tema das exportações, assim, é um tema que eu acompanhei, eu vi internamente como é que essas coisas eram feitas e tudo mais, e Legal. Enfrentei aí, junto com vários colegas meus, toda essa polêmica em torno desse negócio que, quando se estava trabalhando nisso, ninguém imaginava que isso poderia virar como virou assim, um dos eixos de ataque frontais ao BNDES. Acho que junto com as operações dos chamados campeões nacionais, são as duas coisas, as operações de comércio exterior para apoiar serviços de construção, né, no exterior, e a questão do apoio via ações para grandes empresas viraram os temas que sobre os temas sobre quais a opinião pública se concentrou, né? Eu até queria, Arthur, já aproveitando esse gancho, bom, antes de mais nada, convidar a todos para assistirem os outros episódios do nosso podcast, que vocês encontram no canal do YouTube da AFBNDES, da Associação dos Funcionários do BNDES, também no nosso Instagram, Missão Desenvolvimento, também no meu canal. Vocês vão ver que tem muita discussão lá, né, relacionada com a discussão que a gente vai fazer hoje, então vocês são mais do que bem-vindos, né, e estão convidadíssimos para assistir. Eu acho que a gente poderia começar, Arthur, por esse gancho que você colocou, que é essa modalidade de empréstimo que o BNDES faz para esses serviços de construção no exterior, né, para as pessoas entenderem que linhas são essas, o contexto disso, né, porque eu imagino que as pessoas não tenham a dimensão, né, de quantas linhas, de quantos empréstimos são feitos, né, para quantas empresas e quantos países, e sendo que a grande maioria é bem sucedida e traz retorno ao banco e dá lucro e ajuda as empresas brasileiras que conquistam os mercados. Então acho que, como um pontapé inicial para a gente falar disso, acho que é importante colocar em contexto, né? Se você puder falar um pouquinho do contexto disso, da magnitude, dos países envolvidos, das empresas, né? Para
para não ficar só naquela coisa ali focada, não, vamos falar ali daquela coisa de Cuba ali, que foi... Nós vamos falar de Cuba, com certeza, mas eu acho que começando pelo contexto, coloca uma perspectiva mais interessante, né? Perfeito, Paulo, ótimo ponto de partida. Eu acho que realmente a primeira coisa, o primeiro mito a ser desfeito é a questão do tamanho dessas operações, tá? Quando eu estava falando aqui que se você acompanha a rede social, até a cobertura de imprensa, parece que o BNDES, né, no período aí do final dos anos 2000, né, até metade de 2010, da década de 2010, que o BNDES foi basicamente o banco que financiou os campeões nacionais e apoiou operações de comércio exterior, né, ligadas à construção. Nada poderia ser mais distante da verdade. Tá? Assim, só para a gente, até para a gente examinar a coisa toda, a gente tem que colocar isso em perspectiva. O BNDES, se pegar o período 2003 a 2018, e você pegar os desembolsos do BNDES para obras de infraestrutura no Brasil, tá? 2003 a 2018, 36% dos desembolsos do banco foram voltados para obras de infraestrutura no Brasil. Ou seja, mais de um terço dos desembolsos do BNDES. Isso do total, 2003, o desembolso total do BNDES, um terço desembolso do BNDES, mais de um terço, 36%, foi para a infraestrutura. 36%. Sabe quantos foram, com a porcentagem que foi dedicada, né, de desembolso para apoiar as exportações, né, de bens e serviços ligados à obra de infraestrutura no exterior? Vê bem como é um conceito grande, né? O BNDES assim, é desembolso para apoiar exportações, ou seja, serviços e bens, né, que vêm do Brasil, que saem do Brasil para ir para o exterior, né? Mas associados a obras de infraestrutura em países, né, quer dizer, fora do Brasil, em países. Mas em geral com empresas brasileiras, né? Com empresas brasileiras, só para empresas brasileiras, tá? Isso correspondeu nesse mesmo período, 2013 a 2018, a 1,3%. 1,3% dos desembolsos totais do BNDES. Então, para quem fala assim, como é que a gente apoiou obra de infraestrutura no exterior em Cuba e não arruma porto brasileiro? E não tem metrô sei lá. Né, faz o metrô do Rio de Janeiro e vai fazer aeroporto em Angola, coisa desse tipo. São coisas quase incomensuráveis, entendeu? Tipo, você tem mais de um terço do financiamento. Essa crítica poderia fazer sentido se a gente tivesse assim, foi pau a pau, né? Você poderia começar a falar que fazia. A gente tinha que refletir sobre isso, né? Mas não tem nenhuma base nem de comparação. Muito diferente. 35% contra 1% não é algo que não dá nem para começar a comparar. Não dá para comparar. E é nesse período, 2013 e 2018. Então, assim, tem que se colocar isso. Isso consumiu de desembolso do BNDES, tá? Esse 1,3, são 10 bilhões, tudo no site do banco, 10 bilhões e meio de dólares, tá? E 10 bilhões de dólares foi o desembolso para isso. Então vamos explicar melhor esse conceito aqui. O Brasil. O que é exatamente isso, né? O que é isso? Então, assim, o que acontece? Vamos pegar o metrô da Venezuela, né? Essa comparação que fala, metrô da Venezuela e metrô no Rio de Janeiro, ou metrô em algum estado do Brasil. A Venezuela vai fazer lá uma obra de metrô. Então, a Venezuela não tem lá uma construtora grande, forte, experiente, que possa executar aquela obra. Tá? O BNDES começou, é importante também lembrar, né, que nesse caso aqui, o Brasil começou a apoiar isso nos anos 90, ainda na gestão Fernando Henrique, obras do metrô na Venezuela. Então, ele vai procurar... Tinha Mendes Júnior, tinha várias empresas já nos anos 80, 90 que tinha, né? Mas tô falando aqui de orelhada, assim. Isso ainda no governo militar, né? No governo militar, você começa a ter empresas exportando. Começa a ter uma tradição brasileira de construção no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. Tem história de engenheiros brasileiros que num desses conflitos
ficou lá sequestrado. Mas não, tem uma tradição grande dessas empresas brasileiras que cresceram muito durante os períodos, a ditadura militar, o período de crescimento econômico grande que o Brasil experimentou ali nos anos 70, várias empresas de construção cresceram. E essas empresas começaram também a exportar, como é desejável, né? Quer dizer, a gente espera que a economia, a gente espera de todos os setores da economia brasileira que eles, uma vez consigam lastro no mercado doméstico, que eles se prontifiquem a também desafiar a competição internacional nos mercados internacionais. Bom, mas vamos voltar à pergunta que a gente se fez. Como é que funciona então? Então, vamos pegar uma obra pública, mas pode ser uma questão privada também. Sei lá, o governo federal da Venezuela quer fazer um metrô de Caracas. Então ele vai ter que fazer um contrato com uma empresa, porque ele não tem recurso para fazer aquele investimento, ele não tem uma empresa na Venezuela que possa fazer essa obra. Ele vai contratar uma empresa internacional para fazer isso. O Brasil fez isso no passado. Então ele vai procurar várias empresas e ele vai querer uma empresa que possa entregar, tenha a competência, tenha a experiência, já tenha feito o metrô em outro lugar, coisa do tipo, para fazer essa obra. Isso vai dar um valor, né, que o governo da Venezuela não vai poder pagar à vista. Claro. Não vai poder pegar isso e comprar. Então, o que acontece? O governo da Venezuela pode olhar uma empresa brasileira e pode olhar a empresa argentina, ou empresa americana, ou empresa alemã. Se a empresa aliás, é o que acontece na prática, é o que acontece mesmo, né? Há uma competição no mercado mundial por construção civil. Se ele pega uma empresa brasileira e ele vamos supor que ele acha que a empresa brasileira é mais competente, interessa mais para ele comprar da empresa brasileira. Só que a empresa alemã, ou a empresa argentina, ou a empresa americana, ela tem financiamento. Ela chega para ele e fala o seguinte: olha, você pode pagar isso aqui em 12 anos. E a empresa brasileira não tem nada para... Ela fala: não, você tem que pagar à vista para mim, eu não tenho como te financiar. Por mais que ele queira comprar o meu produto, ele vai comprar o meu serviço, vai comprar de outro. Entendeu? Então, eu preciso do financiamento. Essa é uma experiência de qualquer consumidor. Esse é um bom exemplo de uma questão doméstica, né? Que as pessoas podem prestar. Se você... sites de várias... o cara te vende um sofá que você pode pagar em 12 anos ou um sofá que você tem que pagar à vista, né? Você até à vista. Todo consumidor brasileiro já passou por essa experiência, você vai comprar. Então, para que funcionava o BNDES nesse sentido? Para fazer isso, para permitir que essa empresa brasileira de construção, que não é um banco, que ela desse prazo para isso, que ela desse, você pode me pagar 12 anos. Então, a empresa brasileira recebe o dinheiro, o BNDES dava o dinheiro em reais para a empresa brasileira, para ela fazer aquela obra. Lógico, esse dinheiro ia sendo pago, no caso de obras, né, na medida em que as etapas da obra são concluídas, e isso sempre condicionado à concordância, né, um ok, que o país lá que está recebendo aquele serviço, recebendo aqueles bens, está dizendo, eles completaram o primeiro trecho da obra do metrô. Aí o BNDES vai e dá o dinheiro para a empresa brasileira. E, do outro lado, o BNDES fica com a dívida em dólares, ou numa moeda forte, com esse país, ou com essa empresa do outro país. No caso, pode ser o governo. O governo pode ser empresa privada também. Ou empresa privada. A gente fez várias obras na América Latina para obras privadas. O nosso apoio, por exemplo, para o Peru, foi sempre para empresas privadas que contrataram obras. Por exemplo, para dar um exemplo aqui, o BNDES nunca se envolveu em nenhuma obra pública que gerou escândalos que levaram à morte ao suicídio do Alan Garcia. O BNDES nunca... Mas aí a gente está falando de uma empresa lá no Peru, privada, que contrata uma construtora brasileira. E aí o BNDES dá o financiamento e ele fica credor da empresa quando ela for paga para o BNDES, é isso? Paga para o BNDES. Então a gente ficava com essa dívida em dólar, né, e desembolsava para o cara em real. Esse empréstimo era feito, assim, os mecanismos de garantia variável, né, e o BNDES estava condicionado a seguinte coisa, quer dizer, ele só podia financiar a parte da obra que contassem com bens e serviços brasileiros. Então você não podia fazer uma obra em nenhum desses países só com financiamento do BNDES. Ou o país conseguia fonte de financiamento próprio, né, ou de outro país,
mas ele não, o BNDES só podia financiar as exportações, né? E isso vê bem, essa é uma regra bastante estrita, tá? Em vários países você tem uma parte de financiamento para bens domésticos, para parte de coisas que são para além da exportação, tá? Nós éramos conservadores nisso. Clássico, os Estados Unidos, o Exim Bank americano, ele, né, financia bens americanos, né, os alemães, exatamente assim que funciona. Sim, mas às vezes eles até estendem, eles financiam também a parte, tem um nome, tem um conceito para isso, mas a parte feita no país, vamos dizer assim, a parte, vamos dizer assim, que você dava produzida localmente. Isso, você dava uma parte do financiamento para cobrir isso. Nós éramos muito conservadores nesse sentido. A gente só financiava, é o que chama de financiamento estritamente vinculado. Eu só financio o que você compra de mim. E eu, evidentemente, eu posso fornecer tudo. Então, nenhuma dessas obras que a gente participou, elas foram financiadas só com recursos do BNDES, tá? Eu acho que isso explica bastante o que é isso. Tudo que você exportava implicava que você ficava com uma dívida lá em moeda forte, né, que você teria que receber por isso. E só um detalhe ainda, Arthur, só antes da gente avançar, esses 10 bilhões de dólares muito provavelmente se referem a empréstimos que a gente fez para toda a América do Sul, né? Imagino que tem Bolívia, Colômbia, Chile, Venezuela, África, vários países também, né? Porque tem um mapinha aqui que diz aqui para os países que a gente apoiou. Então, no site também, a gente coloca no site. Olha só, a gente apoiou muito Argentina e Venezuela, mas Equador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Paraguai, num prazo de tempo bem largo, aí você pegar os 20 anos que apoiou. Na África, foi basicamente a África, Angola, Moçambique, teve Gana. Mas não, você financiou países na América Latina, próximo, quer dizer, países que têm uma proximidade, e os países, basicamente países da África de língua portuguesa. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo de Angola, depois da Guerra Civil, isso no governo militar, né? O general Geisel. Né? Você tem laços. Assim, essa lógica de expansão do Brasil, na verdade, ela faz sentido, tá? Quer dizer, para onde você vai se expandir nessas exportações? Você vai se expandir. Vamos falar dessas coisas das garantias que eu acho que é importante, né? Você fazia esses empréstimos e eles normalmente envolvem garantias, né? Quer dizer, você. Mas antes de falar das garantias, Arthur, só para reforçar, para virar essa página dos laços, né? O Brasil, ele exportou para esses países, ajudou o financiamento de exportação de bens e serviços para esses países, que são os países que a gente tem laços. Isso é muito importante. A gente tem, obviamente, uma relação umbilical com a Argentina, com Angola, até da própria história, né? O vínculo econômico brasileiro é bastante forte com esses países, né? Então, e, obviamente, os países que falam língua portuguesa na África, não precisa nem falar, né? Mas você falou das garantias, eu acho que é legal, assim, você deu uma aula perfeita aqui do que é o mecanismo de financiamento à exportação de bens e serviços brasileiros. Fala um pouquinho das garantias também, para as pessoas entenderem que a gente não dá dinheiro de graça, né? Não tá doando dinheiro. Né? Eu quis falar de garantia quando eu falo desse país com relação, porque essa é uma primeira garantia. Você tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa antes. Alguém pode olhar e falar o seguinte, mas por que não está financiando aqui, nessas obras de infraestrutura, países bons? Né? Alguém pode falar países bons, tipo Alemanha, Estados Unidos. Não está precisando de grana, né? O problema é que lá. Porque esses países não pegam financiamento, o apoio de agências de exportação, tá? Para governos. É para países do terceiro mundo. Claro, é para quem precisa de dinheiro, né? É para quem precisa de dinheiro. Né? É para quem precisa de dinheiro. Então você não. Isso somos nós, fazemos isso, os Estados Unidos faz isso, os países da Europa fazem isso. É igual você tentar emprestar dinheiro para rico. Você não vai conseguir emprestar dinheiro para rico. O cara não quer. Essa que é a lógica. Então, assim, o nosso mercado para disputar aí era esse. O Brasil fez, por exemplo, exportou para aeronaves da Embraer, né? Muito para os Estados Unidos, mas não para o governo americano, para as empresas aéreas americanas. Tem nada a ver com o governo americano.
Entendeu? Essa é uma outra história. Agora, se você vai apoiar obras de infraestrutura, mas também teve o governos... financiamento fundamental do BNDES quando a Embraer nos anos 90 conseguiu, acho que vender para a American Airlines, se não me falha a memória. Fundamental. Quem bancou mesmo foi o BNDES, que emprestou, né, para que essa operação acontecesse. A Embraer, nessa época, era uma empresa recém-privatizada, ainda incipiente, entrando no mercado novo. Exato. Né, que era o avião a jato turbo, né, do avião médio, era uma coisa assim, bem arriscada, e, enfim... nós temos até um programa aqui, convido, tem um podcast que a gente fez só sobre a Embraer, lá no começo, com o pessoal especialista do setor, que conta essa história de como o BNDES foi que, entre aspas, salvou a Embraer, porque foi o BNDES que deu o empréstimo para, se também não me falha a memória, a American Airlines comprasse uns 20 ou 30 jatos dessa nova classe da Embraer, que catapultou a Embraer para o mundo ali, né? Então, até convido vocês a assistirem depois. Né? E, Paulo, esse é um ótimo exemplo para mostrar aquele exemplo que a gente falou lá no início, de você querer comprar o melhor avião e não ter financiamento. Ali, mesmo que o avião da Embraer fosse melhor que o da Bombardier, que é a empresa canadense que estava apostando, e não era o caso, mas eles teriam comprado, as empresas americanas aéreas teriam comprado os aviões da Bombardier. Não compraram porque o BNDES também falou, também tem financiamento aqui, né? Então, a primeira coisa, as garantias, eu só vou vender para país, vamos dizer assim, países como o Brasil, né? O Brasil não pode botar muito sapato alto, não. Nós pegamos muito dinheiro emprestado, várias obras importantes no Brasil foram apoiadas com recursos do Exim Bank americano, tá certo? Claro. Então, Itaipu, dinheiro japonês, a gente pegou para fazer. Itaipu é obra que tem financiamento do Exim americano. Então, assim, você teve... o Brasil já não pagou dívida, né? Nós entendemos o problema, a gente devia pensar com o histórico do Brasil. Então, esses países que a gente apoia. Agora, o fato de você apoiar países que têm relações, são próximos, têm relações diplomáticas, Paulo, o que eu quero argumentar é que essa é a primeira garantia. Porque esses países próximos, eles não querem ficar mal com o Brasil. Claro, se der calote, não vai poder mais fazer negócio, né? Lógico. Não vai poder fazer mais negócio, entendeu? Eles sabem que existe essa relação, entendeu? Então, um país que está muito distante, que pode cortar relações facilmente com o Brasil, esse país é um país mais arriscado, entendeu? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, você criou no Brasil, no final dos anos 90, ainda sob a gestão do Armínio Fraga, ainda no governo Fernando Henrique, uma agência, né, chamado Fundo de Garantia à Exportação. Um fundo público que tinha como função garantir essas exportações. E funciona como uma seguradora, tá? Para tentar pegar um exemplo, seguradora de carro, de automóvel. Esse fundo, ele falava, o BNDES ia fazer um BNDES, ou teoricamente qualquer outro banco que fosse financiar uma operação dessa de longo prazo, essa de avião, da Embraer, ou essas obras de infraestrutura, e o BNDES estende a linha de crédito, né, para poder pagar em 12 anos, e o comprador disso, o país, ou a empresa comprando isso, ia ter que pagar um prêmio de seguro, dependendo do risco que essa empresa e esse país tivessem. Quem calculava esse prêmio de seguro? Uma agência que foi criada para administrar a alocação dos recursos do Fundo de Garantia Público Brasileiro. Essa agência não tinha nada a ver com o BNDES, era uma agência independente. E era uma agência técnica sob controle de conselhos ministeriais. Todos os ministérios importantes ligados à área econômica e relações exteriores estavam envolvidos nisso. O Ministério da Fazenda, do Planejamento, o Ministério das Relações Exteriores. Isso era só para avaliar o prêmio de risco relacionado às operações que estariam garantidas por esse fundo. Exato. E falava o seguinte, para esse país ou para essa empresa eu não posso conceder, tá? Então o BNDES era ouvido nesse conselho, mas o BNDES não tinha voto lá. Então tinha uma independência grande, quer dizer, o BNDES financiava e recebia essa garantia. Isso foi feito, tem uma história de por que isso foi feito, a gente na América Latina, eu vou passando dizendo o seguinte, a gente tinha todo um mecanismo intrarregional aqui
que dava garantia para a gente fazer esses apoios até essa época, até a crise da Argentina no início dos anos 2000. Só para entender melhor, Arthur, esse fundo é assim, quando alguém contrata um empréstimo, ele é obrigado a pagar um prêmio e colocar um dinheiro nesse fundo. E aí todo mundo vai colocando um dinheiro nesse fundo e, eventualmente, se o BNDES toma um calote, ele pode sacar o dinheiro do fundo, é isso? Só para entender o mecanismo. O BNDES, o FGE recebeu num prazo aí bastante... É esse prazo que a gente está falando aqui, tá? Da sua existência, tá? Que é do final dos anos 90. Ele recebeu 1,5 bi de prêmios. Tá de real ou de dólar? De dólar. 1,5 bi de dólar de prêmio. 1,5 bi de dólar de prêmio. 1,5 bi de prêmio. Até 2016, nenhuma obra de infraestrutura gerou algum problema de inadimplência, né? De inadimplemento, o governo pagou. A partir de 2016, você teve 3 casos, pelo menos, importantes, e o fundo já pagou, não só para a obra de infraestrutura, mas, em geral, menos de 1,4 bi, né? Então, em termos de você comparar o prêmio que ele recebeu com as indenizações com que ele arcou, ele recebeu mais prêmio do que pagou indenizações. O que significa que o patrimônio desse fundo, o patrimônio inicial que o governo aportou para esse fundo nunca foi alterado, pelo contrário, ele cresceu no tempo, porque, obviamente, esses recursos foram aplicados financeiramente. Né? Foi capitalizado. Né? Então, assim, nós não tínhamos uma situação de quebra de um fundo, uma coisa que foi administrada... Esse fundo, você falou, é totalmente separado do BNDES, é um fundo da burocracia separado. Brasileira, da estrutura institucional brasileira. Exatamente. Coordenado, votado, totalmente administrado. E ele que assumia o risco da inadimplência, da inadimplência dependendo do financiamento. As três que você falou que deu problema são as famosas, de Angola, de Cuba, são essas 3 famosas? Angola é curioso, que assim, a Angola pré-pagou todo o financiamento, tá? Então Angola ela não chegou a ficar... Então a Angola só foi difamada, então, porque ela pagou. Ela pagou até por conta dessa confusão toda, né, que começou a acontecer, mas você teve Venezuela, Cuba e Moçambique, que geraram um problema. Que começaram a partir de 2016 a dar problema e a aparecer seguidamente com inadimplência. E aí parte dessa dívida o BNDES já recebeu do FGE, né, do Fundo de Garantia de Exportação. Mas ele continua credor ainda, parte ele recebeu e parte ele continua credor desses governos, no caso. Continua credor desses governos, exatamente. Tem um problema, você tem que renegociar com esse cara. Quando acontece, o que acontece quando um país não paga? Você tem que sentar e renegociar. Agora, de novo, assim, ninguém empresta para não receber, né? É lógico que essas coisas são questões sérias e tudo mais. Agora, você criou esse fundo, você tem... Porque você sabe que isso é parte do jogo, entendeu? E assim, nós não temos também indícios de que esses países não pagaram porque, não vou pagar, não quero, não vou pagar, né? Quer dizer, todos os países, todo mundo sabe que enfrentaram dificuldades econômicas. São 3 países que estão devastados, assim, Cuba, Moçambique e Venezuela, assim, é difícil você dizer, eles estão competindo ali para ver quem está pior, porque são países né, que estão sendo literalmente, né, devastados economicamente. Não cabe aqui entrar no motivo disso, mas o fato é que eles estão em situação de penúria mesmo. Eu não estou querendo com isso justificar o calote deles, não é isso, mas não é difícil entender. Não é difícil entender por que um país desse não paga uma dívida, né? Não pagam a dívida. Mas no comércio exterior você separa isso, né? Uma coisa é a disposição de pagar, outra coisa é a questão de não poder pagar. E o que você faz? Isso aconteceu com o Brasil no passado, né? Assim, de novo, a gente não precisa imaginar como é que o Brasil passou por isso, de não poder pagar suas dívidas no momento de muita dificuldade nos anos 80, suspendeu o pagamento da dívida. O que você faz no caso como esse? Você renegocia. Você rescalona a dívida, de novo, esses países têm interesse em romper com o Brasil? Nenhum desses 3 tem interesse, jamais. Entendeu? Agora, isso daí, mas muito provavelmente a gente vai receber isso, né, Arthur? Porque é difícil você imaginar que esses 3 países não tenham condição de pagar isso ao longo do tempo. É o que você estava falando, você renegocia, está em dólar, você indexa e... É diferente de uma empresa, né? Uma empresa quebra, um país não quebra, né? Vai estar lá, tem petróleo, sei lá uma hora os caras vão dar um jeito de pagar isso aí, né?
Tô pensando aqui, exatamente. Assim, eu imagino, inclusive, eu escrevi um artigo sobre uma live, uma das lives lá do presidente Bolsonaro. Ele levou o presidente do BNDES para uma conversa sobre sobre o BNDES e tudo mais. E eu escrevi um artigo no Correio Brasiliense, nós vamos botar o link para ele também aí, que eu avalio rapidamente alguns pontos principais da live. E eu chamo a atenção do seguinte, quer dizer, o que nós hoje gostaríamos de ouvir desses dois presidentes qual foi o esforço que eles fizeram até agora para renegociar com esses países. Porque essas dívidas aconteceram, o que você deveria esperar olha, claro, vamos recuperar o dinheiro, procurando a Venezuela, eles falaram, não vou pagar e tudo mais. É isso que aconteceu? Esses países não nos procuraram para tentar negociar isso? Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Tá? Imagino que não seja difícil conseguir recuperar essa grana que eu tava falando, porra. A Venezuela é um país que está enfrentando problemas, mas é uma potência energética, né? Então, com o petróleo a $100, ela melhorou a situação, né? Dá para cobrar lá, porra. E tem relações com a China. Pois é, tem relações com a China. Exatamente, a história da Venezuela, lógico que mais gestões do país fazem muita diferença. Mas a Venezuela, nos anos... Um pouco, se pegar a história da Venezuela, nos anos 70, tá? A Venezuela, o presidente da Venezuela, ele era o vice-presidente da Internacional Socialista. A Venezuela, o governo da Venezuela nos anos 70, quando a gente vivia uma ditadura militar no Brasil, era, assim, um país que ia virar uma social-democracia. Estava em outro patamar. Assim, o presidente da Venezuela vir conversar com o Brasil nessa época é como se uma pessoa ilustrada, entendeu? Avançada, evoluída. Cada primeiro mundo. Com o homem de Neandertal aqui do Brasil, que era uma ditadura militar, né? Obscurantista, né? Era isso. Essa Venezuela, eles acreditavam. Isso no final dos anos 70, tá? Final dos anos 70. Quando pega tava lá, os anos 70, quando você teve aqueles dois saltos do preço do petróleo. Quando você vai para os anos 80, que teve o preço do petróleo vai pro buraco, esse mesmo presidente, o Andrés Pérez, né? Carlos Andrés Pérez, tá ligado a um massacre de uma multidão que teve lá, é um governo considerado inimigo do povo, que cometeu uma violência horrorosa, assassinato, né, de essa é a Venezuela, porque é um país que depende totalmente do petróleo. Né? Então, se o preço do petróleo, a gente espera que não tem como a Venezuela não sofra uma recuperação. Então, você poderia negociar. Cuba também tem suas... E, vê bem, esses países todos para qual a gente fazia, a gente parou de fazer exportação, tá? É importante o pessoal entender isso desde 2016... Agora acabou, essas linhas foram extintas. A área de comércio exterior do BNDES foi fechada, o BNDES faz operações, mas não tem mais uma área dedicada a isso. Né? Isso foi totalmente demonizado, né? E hoje não se quer nada não distante de ter dado lucro, né? É importante frisar que a empresa 10 bi, teve 12 bi, 13 bi, ainda recebeu... O fundo garantidor não quebrou, pelo contrário, é saudável, prestou garantia. Não há nenhum indicador de que isso foi usado de uma forma assim... responsável, assim, um sinal assim, ou assim, de forma corrupta, alguma coisa do tipo. Exatamente. Nada disso foi achado. E nada disso foi achado. Então, a gente parou de fazer isso, né? Mas é uma reflexão importante. As empresas brasileiras também estão muito mal das pernas, né? Foram também essas empresas que faziam essas exportações de serviços também foram muito impactadas aí com todos os processos de Lava Jato, etc. e tal, né? O que eu queria dizer é o seguinte: é que esses países continuam recebendo empréstimos, mas da China, a China. O Brasil chegou a ser uma fonte importante de financiamento. Hoje é a China. Aí agora, as pessoas falam, mas o Brasil não tem só obras de infraestrutura. E, cara, você tentar não esquecer que a presença do Brasil na América Latina, né, ela é fundamental
para o desenvolvimento econômico brasileiro. A nossa Constituição fala dessa prioridade, e essas linhas de financiamento do BNDES, elas davam elas davam um aval, elas davam força, né? Porque o Brasil dá força, porque o Brasil pode ser um integrador de infraestrutura latino-americana. Ele tem que ser tudo, para você ser ouvido, nos seus conselhos diplomáticos. Então, assim, manter a região que tem alguns conflitos em paz, entendeu? Quer dizer, o Brasil foi uma voz importante nesse período, porque ele tinha uma musculatura econômica para fazer isso. E como a gente vê, isso de forma nenhuma, quando a gente começou o programa falando isso, comprometeu, né, a atuação do BNDES no que é prioridade para o Brasil, que é a parte interna. A gente tem um déficit de infraestrutura muito grande. Agora, de 2016 para cá, a gente parou de fazer esses apoios para exportação. Aí você fala, então a gente pode concluir, para quem diz que a gente deixava de fazer no Brasil para fazer no exterior, né? Estamos fazendo mais no Brasil? Não. Também não. Desembolsando muito menos para a infraestrutura no Brasil de 2016 para cá, entendeu? Essa é a situação. Eu não sei se vai a gente falar um pouco mais, entrar no caso do exemplo especificamente de... Eu podia falar umas coisas sobre esses apoios para Venezuela e Argentina, mas Cuba também, né? Não sei se... Não, claro, fica à vontade. Eu acho que a reflexão mais importante aqui é essa do papel do Brasil na América Latina e da importância da gente se expandir, se internacionalizar, e da importância do BNDES para isso, porque um banco privado brasileiro não vai ficar financiando obra de construção lá fora. Ele até faz isso, mas isso é a última prioridade de um banco privado brasileiro, é financiar a exportação de bens e serviços do Brasil para países da América Latina, né? Então, eu acho que tem uma reflexão de fundo que é chave, mas fica à vontade, Arthur, se você quiser falar um pouquinho mais especificamente dos casos, né? Você que é o grande conhecedor disso, né? Eu acho que vale a pena a gente ilustrar, assim, porque o discurso demagógico, ele apela muito, às vezes, a algumas noções de como as economias funcionam, né? Eles distorcem. A gente está falando aqui de uma dessas questões, né? Por exemplo, se eu não tenho todas as minhas infraestruturas de pé, por que eu vou apoiar a exportação para ajudar uma obra num outro país? Né? A gente está falando, bom, pela proporção de que você aplicou nisso, você vê que essa crítica não faz muito sentido. Mas vê bem, gente, exportação, um país faz. Se você levar essa lógica a explorar as implicações dela, um país não devia fazer nenhuma exportação. Nem exportar, né? Exato. Sendo que, na verdade, o que desenvolve um país é justamente a exportação, porque é a sua capacidade de competir e se integrar no mundo, né? Nenhum país é rico sem conseguir se integrar no mundo, né? Não existe riqueza da nação sem uma integração e uma conquista de mercado mundial, né? Isso é o que a evidência mostra, né? E os ingleses começaram a exportar têxteis antes de todo mundo ter se vestido e ter Inglaterra, né? Se você ler um livro do Charles Dickens falando da miséria, você vai ver que então o Brasil exporta avião da Embraer e nós não estamos com toda a nossa cobertura aérea, ela até piorou a interna, né? E você está exportando avião. Então, assim, a lógica da exportação é essa, porque ao exportar eu trago moeda forte que me permite, de forma sustentada, importar coisas do qual que eu preciso. O Brasil precisa de trigo, o Brasil precisa de derivados de petróleo, que nós não produzimos todos no Brasil. Nós temos várias necessidades. Um país que não tem essa garantia de geração de moeda forte através de exportação, ele vai depender sempre de empréstimos internacionais. Não, mas eu acho que é mais do que isso, Arthur, porque exportar é mostrar a sua capacidade no mercado mundial. Então, uma empresa que é capaz de competir no mercado mundial, ela está numa ordem de grandeza acima do que uma empresa que não é capaz de competir no mercado mundial. Então, ter capacidade de competir no mercado mundial é uma grande virtude. Aliás, é o que constrói um sistema empresarial produtivo avançado, né? A gente precisa acabar com essa ideia de autarquia, né? O Brasil só será um país desenvolvido de fato quando a gente conseguir ter capacidades para colocar no mundo de maneira competitiva. Como, aliás, a gente já tem, né? Uma VEG, uma Embraer e tantos casos que o próprio BNDES... Exato. Aí, nesse caso aí, você é autoridade, né? Mas a ideia é essa, né? Que se esse país ganha competitividade, elas trazem essa competitividade porque elas fazem internamente também, né? Parte da lógica é essa,
né? Elas... Então, eu queria... Eu acho que a gente pode falar... eu acho que para além de rebater as críticas, eu acho que vai pra gente falar um pouco assim, eu tenho algumas opiniões sobre coisas que precisavam melhorar, que eu não quero que seja confundido esse discurso, que diga o seguinte, tava tudo bem, tudo era maravilhoso, não tem nada para ser feito. É que a gente, infelizmente, assim, o debate devia se concentrar sobre o que poderia ser feito para melhorar, mas a gente tem que ficar, em geral, a gente aqui da associação, e na minha função, né, no debate público, eu me concentro a desfazer algumas dessas distorções que são constantemente alimentadas sobre essa atuação do BNDES, né? Mas vamos lá, uma agenda positiva. Acho que essa coisa da agenda positiva. Né? Eu queria falar também um pouco sobre Cuba, que o pessoal fala de Cuba e de garantias para Cuba. Eu acho que Cuba... Então eu fecharia com meu argumento, eu gostaria de ter essas duas coisas para falar. Eu acho que essa foi uma das coisas que apareceu na live lá dos presidentes, né? Do BNDES do Brasil, ficou o caso de Cuba, da garantia que envolveu lá em Cuba, que financiou charuto, que serviu de garantia, charuto que aí fez várias piadas, memes na internet, o BNDES financiou com charuto, o Brasil financiou com charuto. Primeiro que a estrutura é essa, o BNDES não tem a ver com a garantia, que teve a ver com garantia foi o FGE, e olha só, e aí eu não tenho acesso aos documentos aqui, mas é o seguinte, se a descrição lá que o presidente do BNDES fez, de que tinha alguma referência à venda de charuto para garantir venda, assim, o que eu posso adiantar certamente, sem ter acesso a essa informação, é o seguinte, isso nunca serviu para precificar ou para determinar a concessão de garantia para Cuba, tá? Porque isso certamente não constitui uma garantia relevante. Então eu duvido que isso tenha sido uma questão que afetou o preço da garantia ou a concessão ou não. O que provavelmente aconteceu nesse caso? O governo brasileiro topou assumir o risco soberano de Cuba. E isso para fazer o quê? Para fazer o tal do Porto de Mariel. Pegando a situação de Cuba hoje, que você estava falando de dificuldade, né? Você gera assim, mas como é que você pode apoiar Cuba, né? É um país que tem uma carga tem um embargo ali, controvérsias, um embargo monumental contra Cuba. Um embargo que dura já há décadas, né? Mas assim, naquele período, era o período Obama, havia claramente em marcha um processo de distensão. Cuba, né? Estava tentando rever essa relação com Cuba e era no contexto dessa recuperação desse comércio que vem do Pacífico. E hoje você tem o Canal do Panamá, né? Então, assim, Cuba está estrategicamente localizada ali. A ideia era fazer um porto. Aí você não precisa falar, Arthur, não precisa ir muito longe, lembrar que Cuba era o coração do Império Espanhol, né? Não à toa o controverso Porto de Mariel, ele era simplesmente o hub do Império Espanhol que consolidava todo o ouro ali da região, embarcava nos galeões e mandava para a Europa. Então não existe nenhum porto mais bem localizado do que o Porto de Havana, né? O Porto de Havana é um porto de 1550, 1600, né? Então isso é o basicão da história do Império Espanhol, né? Agora a gente está só revisitando isso em 2020, mas aliás, Cuba é Cuba por conta disso, né? Os espanhóis fizeram daquilo ali a cabeça, o hub deles, o hub náutico deles, né? Para quem conhece ali sabe disso, né? Que interessante. Isso eu não sabia. Bom, então, assim, isso tinha essa expectativa. A logística é ridiculamente favorável. Assim, é uma logística absurdamente favorável, né? Então, se você imaginasse uma abertura um pouco mais... E, cara, isso na época, tá? Outra coisa para depois a gente colocar no link aí, o editorial do Globo, achando que era... você tem artigos no New York Times citando a atuação do Brasil e cobrando o governo americano que tomasse medidas parecidas, e que os Estados Unidos estavam perdendo... E você conseguiu envolver um administrador... super renomado, super experiente da Coreia do Sul, para pilotar o porto em Cuba. Então, assim, era uma operação. Eu não sabia, o operador era sul-coreano, o operador do porto era sul-coreano. Sul-coreano. E então, assim, isso foi feito nesse clima. Se assumiu um risco especial, assumiu o risco soberano de Cuba para fazer essa obra.
eu acho que quem formulava a política externa brasileira tem que ser convidado a assumir e argumentar. Aqui, assim, o BNDES não era convidado, tá? É importante deixar claro. Talvez devesse ser. E aí eu começo até a falar da linha crítica. Eu, por exemplo, defendo que se a gente concordar que essa atuação, né, autônoma, soberana e no espaço internacional, tá, ela é fundamental para o desenvolvimento, o BNDES tinha que ser envolvido nisso também na formulação. Tá? Então, agora é importante sobre o passado reconhecer que não era. Se o BNDES chegasse lá e falasse o seguinte, olha, eu acho que não tem que exportar para Cuba, não, porque o pessoal vai, o que você está fazendo aqui? Não. Ninguém te consultou sobre isso, entendeu? O que o BNDES verificava era o seguinte, e aí por isso que eu te garanto. Se alguém perguntou, olha, o charuto dá garantia, eu duvido que o técnico do BNDES disse, não, é uma boa garantia, a gente pode reduzir o prêmio por conta disso. E isso o BNDES, eu tenho certeza que não fez, tá certo? Mesmo sem ter acesso a essas informações, isso a gente não faria, a nossa parte técnica, entendeu? Então, falar isso, eu acho que mancha a imagem dos técnicos do BNDES. Agora, eu acho que a gente deveria se envolver mais nisso com o BNDES. Eu acho que essas operações de comércio exterior, elas nunca... Ao contrário do que muita gente, até progressista, acredita, elas nunca foram direcionadas para promover as obras de integração do Brasil com esses países. Então você tem gasodutos na Argentina, lá no sul da Argentina. Deveriam estar integrados com a gente, né? Exato. Você não tinha essa visão e o BNDES, tá? Essa é uma crítica. O BNDES não chegou a ter uma política para priorizar essas coisas, para tipo assim, olha, se eu vou financiar o metrô de Caracas, a taxa de juros de financiamento é essa. Mas se eu for fazer uma ponte que junta uma área do Brasil com a área da Venezuela, eu tenho uma taxa menor para promover isso. Então, eu acho que você não canalizou, você respondia muito mais às necessidades desse país. Eu não estou falando que é fácil fazer isso, não. Eu estou falando só que era importante enfrentar esse desafio. Você tinha que, eu acho que ter, se isso for retomado no futuro, você tinha que pensar mais em como gerar mais externalidade desse apoio. E tem como, né? O Brasil faz fronteira com todos esses países da América do Sul, praticamente, né? Então, assim, tem várias regiões marginais brasileiras que poderiam se beneficiar dessa integração, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Você pode evoluir na parte, vamos dizer assim, do exame, da investigação, das condições para você exportar, ou na fiscalização disso. É lógico que isso tem um ponto ótimo, tá certo, Paulo? Às vezes vem do TCU recomendações que nenhum país do mundo cumpre, e se o Brasil tivesse que cumprir, inviabilizaria a exportação de bens e serviços. Vê bem, assim, o Brasil, eu vou exportar para um país da minha região aqui, da América do Sul, como a Bolívia, como a Venezuela, como o Paraguai, como a Colômbia, tá? Que tem uma estrutura, às vezes, de fiscalização, de um TCU deles, que pode, assim, eu não quero criar um problema diplomático aqui não, mas assim, você pode imaginar um país que tenha dificuldades de fiscalizar isso, o Brasil não vai poder fazer esse papel. E ninguém faz. E nenhum outro país faz isso também não, tá certo? Quer dizer, então assim, você tem que ter, você pode fazer uma discussão de como é que você aumenta o controle da fiscalização, mas em termos de entender como é que funciona o mercado internacional de financiamento dessas obras no mundo inteiro. E o Brasil estava muito atrás da Coreia do Sul, não é só de países ultra desenvolvidos, não. Tem vários países que já têm esse serviço de apoiar, México, a obra de infraestrutura no exterior. O Brasil não era o líder disso, nunca foi, nunca destinou recursos excessivos, absurdos para isso. Agora ele parou totalmente nesse negócio, né? Apesar da gente ter a tecnologia, o conhecimento, a expertise, os nossos engenheiros, né, de qualidade, o material que a gente gerou durante muito tempo. Não foi sempre uma realidade brasileira, né? A gente já contou muito com expertise de fora, né? Então você tem uma agenda em vários sentidos de aperfeiçoamento disso. Só o que não podia fazer é reforçar uma série de preconceitos, distorções e cancelar isso, tá?
O programa que a gente discutiu várias vezes, o problema da desindustrialização do Brasil. Quando nós estávamos lá nesse período, vendo a Tony com o BNDES, né, entre as empresas que tinham competitividade internacional, os setores, um dos setores era o de construção civil, tá certo? A gente tinha essa expertise. E a gente tinha que promovê-lo. Tá certo? Contrapartidas que poderiam ser mais exigidas. Você podia pensar que você exigisse dessas empresas de construção que elas adotassem tecnologias mais avançadas. Então, assim, eu acho que tem toda uma história de uma agenda de aperfeiçoamento desse trabalho, tá certo? Agora, e nós deveríamos nos debruçar sobre esse debate público, né? Infelizmente, a gente tem que gastar o maior parte do tempo, mas eu acho que é importante, né? Explicando as distorções que ficam sendo provocadas por autoridades no Brasil. Eu queria até, a gente está chegando no final aqui, te agradecer por essa aula maravilhosa que você deu, mas até queria te pedir para deixar umas palavras finais aqui nessa direção mesmo, né, do que a gente aprende de tudo isso, né, porque o que me deixa meio agoniado não é errar é parte da vida, né, aliás, né, não existe progresso sem erro, né, o que me deixa agoniado é não conseguir aprender com os erros, né, ter uma postura meio traumática, assim, né, de que parece que você errou, falar, ai meu Deus do céu, não posso fazer mais nada, né, então, né, se você pudesse deixar algumas palavras aqui para a gente, né, nessa linha da agenda positiva e de aprendizado e tal, porque não existe progresso sem erro, né? Isso daí infelizmente, a vida é assim, né? É isso. E todas as políticas públicas, elas agem sob uma incerteza muito grande, né? Nós temos que fiscalizar todas as distorções. De forma nenhuma, isso que pode ser entendido, esse depoimento, essa entrevista aqui, como querendo endossar qualquer alívio na busca de malfeitos, de coisas erradas. Eu acho que a máquina pública tem que estar sempre pressionada nesse sentido. Agora, a gente não pode também fazer isso, né, esquecendo que políticas públicas agem sob incerteza, entendendo que quando você empresta recursos, o BNDES não dá dinheiro para ninguém, o BNDES empresta dinheiro e recebe depois de volta esse dinheiro. Isso sempre tem certeza, isso sempre tem a possibilidade de não ter pagamento, né? Quando você fala de 10 anos, quantas coisas acontecem em 10 anos, né? Então, esses riscos acontecem. O fato de você fazer um empréstimo e não receber, não tem indicador nenhum a princípio de que esse empréstimo foi mal feito, tá certo? Então, a gente tem que acabar com esses mitos. O Brasil é um país que é um país que eu quando eu era jovem, adolescente, assim, eu ainda era um chamado do futuro. Você é jovem ainda, que isso? Eu gostaria de ser. Era um país do futuro, né? Era uma economia muito injusta, talvez ainda esse status de ser um país relevante, muito justo, muito desigual, a gente continua mantendo, só que a gente perdeu o que hoje a gente vê até como um status. Era um país sobre o qual existia muita expectativa, um país que se acreditava muito, era porque é uma economia que tinha uma história de dinamismo muito grande para trás. Isso é importante entender, às vezes faz um discurso totalmente negacionista no Brasil. O Brasil é um país que dos anos 50 aos anos 80 cresceu como nenhum outro, né? E essa agenda nacional é de se reencontrar com isso, gente. Hoje nós somos um país injusto e que ficou para trás. Né? Olha essa ascensão que o Paulo Gala está sempre examinando sobre China, sobre Coreia. Esses países, o que eles eram, o que eles são. Nós temos que retomar, pensar isso, sem a gente fazer exportação, né? Se a gente fazer obra de infraestrutura sem ter um banco público de desenvolvimento forte, a gente está perdido. Vamos aperfeiçoar essas políticas, vamos melhorar, mas não vamos destruí-las com apelo demagógico, com apelo. Eu acho que e aí, pessoal, para essa história dessa demagogia não pegar, exige um esforço cidadão, entendeu? De entender o problema, de não cair em discurso que apela para desinformação e apela que não aposta na sua inteligência, entendeu? Na inteligência do cidadão brasileiro. Então, essas são as minhas considerações finais, que eu acho que essa é a grande coisa que a gente tem que ter na cabeça para contemplar esse debate sobre o apoio ao comércio exterior nessas obras, na exportação de obras de infraestrutura no Brasil. Boa. Fantástico. O Arthur Koblitz nos deu uma aula aqui sobre esse tema. Acho que esse é o caminho, né? A gente aprender com os nossos erros e aprender a olhar os números, né? Fazer uma discussão
madura, né, e aprofundada, né, e o BNDES realmente tem dado uma aula para o país, né, apesar de ter sido malhado assim incansavelmente, mas o que o BNDES fez, inclusive nessa pós-malhação, né, desde aquela publicação do livro verde do BNDES, da abertura de todos os processos, de todos os casos, de todos os investimentos, assim, o nível de transparência que a gente tem no BNDES hoje é algo realmente sempre foi, né? Sempre foi, mas a resposta que o BNDES deu desde então, eu acho que é incrível. Eu acho que cabe a gente, né, como cidadão brasileiro, olhar isso, estudar isso, né, olhar os números, né, que o Arthur está falando, de respeitar, né, o trabalho sério que é feito e olhar os números e olhar os dados e enfim, para a gente poder fazer um debate mais maduro, né, Arthur? Bom, te agradeço muito, foi um prazer, uma honra, uma alegria ter você aqui conosco no nosso podcast. Eu acho que a gente fez uma discussão bem legal. Se você quiser. Prazer foi todo meu. Eu te agradeço muito e vamos ajudar o pessoal a alcançar essas informações, botando nos links aqui. Todos esses dados são todos dados do próprio BNDES, tá, pessoal? Então, é isso. Boa. Fantástico. Obrigado a todos. Obrigado, Arthur. Valeu.